Hoje, nesse sábado, nós vamos dar início ao estudo da carta que Paulo escreveu, como está nos primeiros versículos, aos irmãos da Galácia. Nós não vamos entrar em parte geográfica, mas dizer que esta carta foi uma carta circular aberta para que chegasse às igrejas gentílicas, onde haviam judeus que estavam mais preocupados em transtornar o Evangelho de Cristo a colaborar com o Evangelho do Senhor. A Igreja do Senhor, desde o primeiro século, ela sofre a invasão de pessoas que procuram mudar o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você perguntar, isso é legal? Não, não é. Algumas pessoas montam uma seita fora da Igreja do Senhor. Outros querem fazer uma rebelião dentro da Igreja do Senhor. E é isso que acontecia nas igrejas neotestamentárias, e os apóstolos sofreram muito por essa causa. João, Pedro, Judas, Paulo e outros. Como nós acabamos de ver a carta escrita a Tito, nós temos um panorama tão ousado daqueles que não aceitavam Jesus como o único e suficiente causador da salvação dos homens. Parece óbvio, mas é real nos dias de hoje. Quando qualquer igreja ou qualquer pessoa, na igreja do Senhor, ele não se satisfaz mais com a graça abundante do nosso Senhor, certamente ele vai procurar outros argumentos, ou na lei dos judeus, como alguns têm feito, ou em outras seitas que oferecem rituais e combinam mais com o paganismo ao evangelho, do que o Evangelho do Senhor. Isto era fato e ainda é fato. Lastimavelmente, os sofrimentos que os apóstolos tinham, os verdadeiros pregadores continuam tendo. Dessa forma, nós vamos ler os 6 primeiros versículos para podermos trazer nesta noite uma introdução desta carta, breve. Leitura, amém? Amém. Gálatas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade do vosso Pai, Deus, nosso Pai, a qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Oração. Senhor, maravilhoso e misericordioso Pai, nós te rogamos nesse momento que o Senhor nos dê a capacidade para poder adentrar nos corações necessitados, dos que estão nos ouvindo, que possam abrir os seus corações e mentes para que a palavra possa definitivamente ser selada nos seus corações e receber a abundância da sua graça. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que te agradecemos, nosso Pai. Amém. Amém. Obrigado. Essa carta é uma carta de alta tensão, podemos dizer de alta voltagem. Logo nos primeiros 4 versículos, se você prestar e olhar com mais atenção nos escritos de Paulo, Paulo diz: eu sou apóstolo não da parte dos homens,
nem por homem algum que seja, mas unicamente por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E ele diz, nesse sentido da apresentação, que Paulo não falava por si só, nem de ideia própria, nem de interpretação intelectual que ele tivesse ou alguma outra coisa, mas sim como mandado de Deus. E a ele seja dada toda a graça e honra, Paulo escreve. Mas nos dois últimos versos que nós lemos, é a ocorrência, podemos dizer, cerne desta carta. E neste assunto é que Paulo desenvolverá toda a sua carta. A epístola aos Gálatas tem sido intitulada assim, com esse título: Declaração da independência dos que seguem a Cristo. E ao mesmo tempo, uma carta que nos mostra a nossa completa dependência de Deus. Completa dependência de Deus. Nesta carta, Paulo esclarece sobre a independência a respeito das exigências da lei dos judeus. Exigências tais que guiou e discipulou ou disciplinou um povo específica para eles. Um dia foi útil para a nação de Israel, como ele escreveu um outro evangelho, mas não é bem um outro, mas que querem transtornar o evangelho de Cristo, porque a lei dos judeus, a lei de Moisés, ela faz conexão com a graça de Deus. Cumpriu-se, tornou-se sem efeito e agora na graça de Deus. O cronograma é simples, mas aqueles homens queriam continuar no que eles sempre foram ensinados. E hoje, não mais é necessário, em qualquer igreja, lei. Como diz Paulo, mandado por Deus e não de homem algum, nenhum homem de alguma igreja pode querer mandar nas ovelhas do Senhor e dizer o que elas têm ou não têm que fazer. Quem estipula é a palavra de Deus. Nós somos livres. Nós prestamos um culto de liberdade a Deus. Você, por exemplo, está aqui porque tem vontade de ouvir a palavra de Deus, não para cumprir calendário de presença no culto, nem porque existe uma lei que te manda estar aqui. Você deve vir à igreja com muita vontade da sua liberdade de ir e vir. Ninguém é obrigado a ficar na igreja, mas quando está na igreja do Senhor, obedece a palavra do Senhor. É bem simples, amém? Em Efésios capítulo 1 e versículo 7, para nós ilustrarmos esse assunto, Paulo escreve: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Olha, agora ele está falando de Jesus. Em Jesus temos a redenção das nossas ofensas, dos nossos pecados. Não preciso de fazer obra alguma. Eu não preciso de cumprir lei nenhuma. Em Jesus, como isso? Como pode acontecer essa remissão? E nós vemos na última parte do versículo: segundo as riquezas da sua graça. Um dia Deus olhou para o homem graciosamente e olhou para nós e mandou seu Filho. Isso é a riqueza da sua graça. A graça de Deus, ela é rica, ela é abundante, embora alguns acham que ela é ineficiente ou insuficiente, recorrendo a outros manuais que possivelmente vão chegar mais perto de Deus. À medida que o Evangelho era pregado na terra dos gentios, e nós somos gentios, eles professavam a fé no Senhor, eles aceitavam a palavra dos apóstolos. Os problemas começaram a aumentar quando algumas pessoas se intrometeram na verdade do Evangelho. Ora, irmãos, todos nós que estamos aqui, um dia alguém nos ensinou a palavra de Deus. Nós não aprendemos a lei de Moisés antes. Alguém veio e pregou Jesus para nós, correto?
A lei nós fomos aprender depois, porque nós temos interesse de saber as coisas de Deus. Nós não tínhamos essa lei de Moisés, nem precisávamos. Quem aqui é mais antigo vai lembrar, sempre soube que existiam os 10 mandamentos, não matar, não furtar, não cobiçar a mulher, não cobiçar o bem do próximo, guardar o sábado. Mas isso era uma lei tão distante que quando eu ouvi o Evangelho do Senhor, não estava nessa pregação. Mas nós aprendemos a suficiência de Jesus. Aprendemos que Jesus morreu na cruz por nós, que Deus nos amou e que nós deveríamos nos arrependermos, lembra? E que o Evangelho um dia chegou no nosso coração sem nenhuma necessidade de lei. Então nós ouvimos a pregação do Evangelho e Deus tocou no nosso coração e nós nos rendemos a Ele. Não foi assim? E Ele entrou em nós. Mas havia, entre aqueles irmãos primitivos da igreja, alguns judeus que se interessaram em ir à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles eram saudosistas obstinados da lei que um dia aprenderam. Interessante, irmãos, que quando Jesus começou a pregar, lá de João Batista, o último profeta foi Malaquias, lembram? Demorou 400 anos de um silêncio de Deus, um período chamado intertestamentário. Não apareceu profeta nenhum, não apareceu nada, impérios vieram, acabaram praticamente com Jerusalém, tornou-se um culto capenga. E aí nesse tempo surgiu os saduceus, os fariseus, os essênios e outras pessoas interessadas a restituir a lei de Moisés. Mas quando João veio, João não veio pregando lei nenhuma. O que João pregava? O arrependimento. João foi o primeiro profeta depois de Malaquias, mas João não veio dizendo assim, olha, vou ter que reensinar a lei para todos. Nós nunca aprendemos isso na palavra de Deus. Ele veio anunciando a volta de Jesus, que o Messias viria. Disseram que este era o Isaías que era esperado. E também, irmãos, João pregou o arrependei-vos. Arrependei-vos. Ele veio do deserto pregando arrependimento. Amém, por isso. Mas ainda depois desse tempo, quando a igreja do Senhor começou a frutificar, esses judeus de uma forma ou outra ressuscitaram das tumbas. E eles vieram exigindo o rito da circuncisão, porque o rito da circuncisão era o símbolo da aliança de Abraão. E como fazer com sábados? Agora todos os dias são iguais? E Jesus veio dizendo que Ele era o Senhor do sábado, lembra? Jesus veio arrasando dizendo, Mateus 12:8, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Quando Jesus chegou a dizer esta frase, por certo dia os discípulos do Senhor, num sábado, estavam andando numa seara e eles tiveram fome e tinha espiga nessa plantação. Adivinha o que eles foram fazer no sábado? Que a lei dos judeus não permitia trabalhar. Sentiu fome, foram comer. E comeram. E os judeus olharam aqueles homens trabalhando, colhendo e desfazendo as espigas. E eles falaram assim, olha só, os seus discípulos não cumprem a lei. Aí Jesus falou para eles, mas e Davi quando estava com fome também, ele entrou lá no sagrado e comeu do pão da preposição? E o que aconteceu com Davi? Nada. Então eu falo para vocês, não aconteceu com Davi, nem vai acontecer com meus discípulos, porque eu sou o Senhor do sábado. Amém, amém, irmãos? Olha só. E agora, os gentios ouvindo esses bate-bocas, essas conversas desnecessárias, por acaso se os gentios fossem parte dessa aliança, como diziam, e eles diziam, os gentios também têm que ter a marca da aliança. A igreja então deve ser uma extensão do judaísmo. Se a salvação é para todos, apenas pela fé em Jesus Cristo, será que é suficiente apenas a fé? Você que está nos ouvindo a palavra de Deus, e aí alguém vai te induzir e dizer, olha João, olha Márcio, olha Renan, olha Pedro, olha Romilda, olha a irmã Suzy, olha a irmã Tânia, só a fé te leva a Deus? É tão prático assim, mais nada?
Será que não era necessário você também guardar o sábado ou você cumprir os rituais da lei? Olha que fica muito melhor, a igreja vai ficar melhor assim. Você está entendendo o que os judeus queriam fazer na igreja do Senhor? Então aí começou a haver esses problemas, e aqueles que saem de outras religiões deveriam então aderir ao rito dos judeus, porque de que religião nós viemos quando nós conhecemos o Senhor? A maioria veio do catolicismo, outros não tinham religião nenhuma, e conheceram o Evangelho, como nós já pautamos aqui para você, e agora Jesus Cristo realmente é suficiente de Ele morrer na cruz e você crer, não precisa guardar mais nada, fazer mais nada. E eu te chamo a atenção por isso que algumas igrejas hoje no Brasil e no mundo estão pedindo para você fazer alguns rituais. Tem igreja que prega assim: se você não der o dízimo, você não vai ser salvo. Se você não for batizado, você não vai ser salvo. Mas nunca foi pregado isso. O que nos salva é o reconhecimento dos nossos pecados e o arrependimento. Amém? Amém. Agora, irmãos, a simples mensagem do Evangelho, quando entra no nosso coração, ela não pede obras. Ela pede de nós arrependimento. Ela pede arrependimento. Não pede eventos nenhum, nem sacrifícios, nem ritos, nem penitências, nem nada. Nada disso está escrito. E Paulo ficou profundamente surpreso e comovido de como esse ensino dos judeus estava destruindo esses ensinos tão importantes do nosso Senhor Jesus Cristo. E para eles, o Evangelho de Jesus pregado entre os judeus era uma seita judaica, um tipo de uma extensão da religião dos judeus, e até o ponto de ser uma religião menor, porque faltava alguma coisa. Porque quando nós falamos em lei, a lei conduzia ao moralismo para afastar o povo da iniquidade, da imoralidade e de todo tipo de excesso. Causava sim ajustamento de conduta em toda a nação, mas não conduzia à salvação. Olha, no Brasil nós temos lei, não é isso? A lei diz que nós não podemos roubar, nós não podemos matar, não tem na nossa lei? Nós temos que ter civilidade, mas isso salva alguém? Não salva alguém. Nenhuma lei salva alguém, porque a lei não foi feita para salvar, ela foi feita para nos acusar. Porque nós conhecemos a lei quando nós erramos. Agora, nós conhecemos Jesus quando nós assumimos que somos pecadores e errados, e Ele justifica-nos, tira os nossos pecados, de forma que nós vemos que a lei, ela apela para a consciência das pessoas e para fazer e prestar os objetos para ser obediente à lei, mas não induz ao arrependimento. E, no entanto, eles diziam que o evangelho que Paulo pregava era bom. E as pessoas dizem: olha, a igreja é boa, mas ele não é suficiente, com a ausência do que nós queremos colocar para você fazer. Para eles, ninguém conhecia o Senhor se não fosse obediente à lei de Moisés. Como a lei não salva, e nós não temos dúvida, embora ela é muito pura, mas inalcançável a qualquer um de nós. A lei diz que nós não podemos mentir. E alguém consegue ficar sem mentir? A lei diz que nós não podemos cobiçar, mas alguém fica sem cobiçar? De forma, irmãos, que ninguém pode estereotipar ser um bom fazedor de obra da lei diante de Deus, e Deus não quer e nem aceita glórias de condutas. Quando algum de nós pode despontar em cumprir a lei e ser o melhor cumpridor de lei, que mérito tem esse? Nenhum. A demonstração somos filhos de Abraão, que os judeus sempre faziam e se vangloriavam disso, do recital da circuncisão, que
era o símbolo da aliança, e porque também eles eram descendência de Abraão, ser filho de Deus é uma cédula agora daqueles que se arrependem da justificação em nosso Senhor Jesus Cristo. Como a lei não é agente salvadora de ninguém, será nula como mantenedora da comunhão com Deus. Deus age apenas como um manual, aliás, a lei age apenas como um manual de conduta para nós. Toda lei. Quando os nossos pais dizem que nós não podemos chegar tarde em casa, é um manual de conduta. Mas se nós temos vontade de chegar tarde em casa, o coração está voltado para as noitadas e não para obedecer o pai, embora se obedece. Isto é, obediência de conduta e não de coração. Em Efésios 2, 8 e 9, nós vemos Paulo dizer assim: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ponto final. Paulo procura mostrar-nos que a liberação da lei dos judeus é ao mesmo tempo um relacionamento agora único com Cristo, através do Espírito Santo, que implica que com Cristo implantou-se uma acessível regra de vida, uma nova conduta agora de fé, que importa ser seguido pelos crentes, porquanto todos os indivíduos regenerados são liberados agora desse legalismo da lei. Como o crente Abrão, quando nós lemos em Gálatas 3 e 9, coloca aí para nós, irmão, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Amém? Quando observamos Hebreus 11, encontramos os heróis da fé. Nós não encontramos lá uns heróis top 10 no cumprimento da melhor lei, a contar do patriarca Abraão. Não é isso. Por essa razão, a epístola que nós estamos lendo, a carta aos Hebreus e também a carta aos Romanos, é uma carta magna de declaração de fé, só isso. Você que está conosco, ouvindo a pregação, você não precisa de fazer nada, a não ser mudar seu coração. A não ser declarar-se pecador diante de Deus e mais nada. Porque Jesus veio para cumprir a lei, agora livres em Jesus não consiste em licenciosidade. Isso quer dizer, se você está em Cristo e não tem mais uma lei para cumprir, você pode fazer o que você bem quer da vida? Não, nós não somos mais capazes de fazer. Embora agora na nova vida em Cristo, o nosso comportamento pessoal não fica sem limites para fazer o que bem entende, embora livres. Nós temos uma lei de Cristo que é a lei da liberdade. Podemos considerar que, como Paulo escreveu, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Vamos ler? Ele escreveu em 1 Coríntios 6 e 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma. Ora, irmãos, se você sair daqui à noite e dizer assim no seu coração, ou ter vontade de ir em qualquer lugar, você tem liberdade para ir, não tem? Mas você vai ver se convém ir. Quando nós fazemos isso? Quando nós queremos agradar o Senhor, quando é conveniente. Se para nós a graça é suficiente, todos os adeptos da lei, para todos os adeptos de lei, o que é suficiente para nós é uma afronta para eles. Daí é que Paulo granjeou muitos inimigos e perseguidores, como nós vemos nessa carta. Por isso, os que estão no Espírito do Senhor são dotados de um caráter moral muito mais elevado do que a lei era capaz de proporcionar a qualquer dos seus seguidores. Se você pegar alguém que cumpre lei e alguém que vive no Evangelho de Cristo, a vida é diferente. Muito mais apurada aqueles que estão na graça do Senhor, porque ele é ativada pelo amor de Deus
pela disciplina do Senhor, que está no amor do Senhor, então ele vai produzir frutos do seu arrependimento, que são as ações de generosidade. Você vai lembrar do próximo, do necessitado, do que está angustiado. A lei não te obrigava a fazer todas essas coisas. Se compararmos, portanto, a mensagem da Epístola aos Gálatas com o antigo judaísmo, veremos que se tratava de um documento revolucionário. E, na verdade, essa carta causou muito entre as igrejas do primeiro século. Qualquer pessoa que visitasse as sinagogas daquele tempo, e para quem não sabe, a sinagoga era o lugar que os judeus se reuniam, aos sábados, sob hipótese alguma, ouviria ali a mensagem semelhante ao que está escrito em Gálatas, ao que está escrito em Hebreus, ao que está escrito a carta aos Romanos. E Paulo, através das revelações espirituais recebidas, como ele escreve nesta carta, ele procurou livrar os crentes desses compromissos e conceitos. Ele capacitou a igreja para viver no culto de liberdade. Isto é, caminho da graça sempre nos conduzirá no Espírito do Senhor como guia do alvo daquele que está no Senhor. Culto de liberdade. Pois o fruto do Espírito expõe as virtudes sem a lei, sem o emprego da lei. Agora as obras da carne se misturam com os rituais da lei. Olha só que interessante. As obras da carne se misturam com rituais da lei. No entanto, sobre a graça de Deus, podemos viver no Espírito do Senhor, que uma nova criatura é gerada, causando atitudes inéditas que nós não fazíamos antes, até agora ausentes na lei. Veja em Gálatas 5:22, é bem conhecido o 22, mas nós vamos ler o 23 também. Olha que transformação que a graça do Senhor transforma nos filhos de Deus. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Meu irmão, você tem tudo isso? Você vive na graça. Você não tem, mas procura obedecer manuais? Precisa de entrar na graça. E olha que ele escreve: contra estas coisas não há lei. Olha, não há lei para você amar. Na lei não está escrito. Na lei não está preocupado se você tem paz ou não, se você é benigno, é bondoso, se você tem fé, tem mansidão. O importante lá é você cumprir o que você tem que fazer. Se uma igreja obriga você a trazer o dízimo, você pega e traz, e às vezes bravo, porque é obrigado. E o que Paulo diz? Cada um contribui conforme propôs o seu coração, dando com alegria. Aí você vê a diferença entre a lei e a graça. Pegou tudo isso para nós, porque toda lei, ela é constituída de penalidade, enquanto a graça é constituída de liberdade. É tão simples, né? E Paulo ainda diz, olha gente, a lei é santa, enquanto o homem nunca alcançará a santidade zelando pela lei, mas alcançará a santidade sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu sei que o assunto pode ser um pouco complicado, mas viver é importante. Entender que você não precisa obedecer preceitos ou mandamentos de homens. Veja como é comprometedor quando lemos em 1 Timóteo 1:9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados. Irmãos, nós vivemos num país que a liberalidade está sendo espalhada. Mas vamos à lei quando ela é cumprida. Para que serve o policial? Para que serve um promotor de justiça, um juiz? Para quem é justo ou para quem é injusto? O justo, ele nunca vai ser condenado. Então a lei para ele não atinge, mas a lei atinge os injustos. E Paulo diz isso, a lei sempre está sendo empregada nos injustos. No justo, você não vê. Nós não vemos irmãos fiéis na igreja
frequentando tribunais, indo para a cadeia, fazer... Nós não temos. Nós não praticamos maldades, não porque somos bons, mas porque o Senhor nos ensinou a ser bons. Nós não falsificamos assinatura e temos que ir lá depois fazer uma conferência de assinatura, porque o Senhor nos ensina que nós temos que ser fiéis nos nossos contratos. Não é isso? Então, se nós não pagarmos, nós confessamos a nossa dívida e corremos ver como que nós vamos acertar, ao ponto de não chegar nos tribunais onde são empregadas as leis. Por isso a graça, irmãos, viver na graça te livra de muitos inconvenientes. Mas enquanto isso, irmãos, a igreja primitiva estava atravessando um vendaval relacionado às várias penetrações de pessoas que queriam colocar a lei na igreja. Para que isso? Qual a necessidade? E isso provocava divisões e controvérsias nas igrejas. E o nome do nosso Senhor Jesus Cristo estava sendo subestimado para ser colocado ali. Sempre que você for obrigado a fazer e prestar conta aos homens, você deixará de prestar conta e culto ao Senhor. Compreende? Para terminarmos, embora esses homens foram desleais com o Evangelho de Cristo, da graça, foi então que Paulo escreveu esta carta, porque após ter despedido desses irmãos e deixado a igreja toda arredondada, adentrou-se na igreja algumas pessoas dissimuladas, más intencionadas, fanáticas, que interferiram e convenceram os irmãos de que o que Paulo tinha ensinado não era suficiente e perverteram o evangelho pregado por Paulo. Mais uma vez, proselitismo causa devastação. Em Mateus 23 e 15, para terminarmos, última leitura nossa hoje, Jesus escreveu: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, para ensinar coisas que Jesus não ensinou, que a palavra não contempla. E depois de ter convencido algum desses, isso é, depois de ter feito o prosélito, torna esta pessoa 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Existe uma regra prática: toda pessoa que é ensinada errada, ele fica 2 vezes pior do que quem lhe ensinou errado. É isso que Jesus fala. Quando alguém aprende errado, ele fica pior que o professor dele. E aí, irmãos, nós podemos concluir que o mundo ressente-se do Evangelho, porque eles são magoados com o Evangelho, porque o Evangelho condena essas sabedorias humanas. Eles se atolam, se aprofundam mais nas suas perdições, porque o Evangelho quebra paradigmas religiosos. Porque o Evangelho é inédito para a compreensão das razões humanas. Extingue a necessidade sacrificial, extingue até o próprio homem, desnudando o homem na sua insignificância, para que humildemente entenda que Jesus é o autor e consumador suficiente da salvação de todo aquele que crê. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nessas breves palavras.